Boa tarde aos senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVAL, rádio digital, redes sociais, e aos que estão presentes nas galerias deste plenário. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A ata que senhores e senhoras deputados e deputadas receberam em seus gabinetes, de uma forma eletrônica, nós estamos dando a por aprovada. E, da mesma forma, o expediente foi distribuído eletronicamente a todos os parlamentares. Nós entramos em breves comunicações e deputada Luciane, Vossa Excelência fez uma troca, deputado Mário Mota, e que se manifestará em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar todos os meus colegas deputados, a imprensa que nos acompanha, público, visitantes e a todos os que acompanham pelos canais da TVAL. Hoje é uma data bastante dolorida para nós, porque nós acompanhamos a luta da educação em Santa Catarina ao longo de muitos anos. Desde o meu primeiro mandato aqui, nós acompanhamos a saga dos educadores de lutar por condições de trabalho, de lutar por carreira, de lutar por concurso público, coisa que está na nossa Constituição. Vejam bem. Então, o dia de hoje é triste porque hoje nós temos inúmeras, dezenas, centenas de escolas estaduais paralisadas. Nossos educadores iniciam a partir de hoje, dia 23 de abril, um tempo de greve do magistério, sem data para terminar. E aí os mais desavisados poderiam dizer assim, mas por que greve? Por que não negociação? Pois é, essa é a primeira pergunta que a gente se faz. Mas eu vou contar a história aqui, por que chegou na greve? Porque o magistério catarinense aguarda, desde o início do ano passado, e eu vou fazer aqui um recorte temporal deste mandato, porque é neste governo que nós estamos agora tratando. Não vou falar do governo Colombo, não vou falar do governo Moisés, porque quem acompanha a educação em Santa Catarina sabe que o magistério não está de braços cruzados, nunca esteve de braços cruzados. Independentemente de governo, sempre fez luta. Sempre se colocou de pé para ser reconhecido na sua profissão. Pois bem, o que aconteceu de janeiro do ano passado até 23 de abril? Inúmeras tentativas de negociação. Eu já perdi a contagem de quantas vezes o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que é o maior sindicato de trabalhadores em Santa Catarina, quantas vezes apresentou pauta de reivindicações pedindo mesa de negociação. Algo que eu tenho certeza que muitos empresários que estão me ouvindo fazem com suas categorias. Fazem, negociam com seus sindicatos, porque da democracia, este é o jogo. Da democracia, é este o jogo. Patrão, empregado, público, servidor público, senta com seu sindicato e o seu sindicato os representa na mesa de negociação. Pois bem, o governo do Estado não deu a menor importância para essa mesa de negociação. A ponto de que, na metade do ano passado, Vossas Excelências lembram que era já para termos uma greve, na metade do ano passado.
E aí o governador foi para a imprensa, fez coletiva e anunciou concurso público para 10.000 vagas, setembro do ano passado. Até agora, 23 de abril, nós não sabemos quando vai ser a prova, quando abrem as inscrições, quando será o chamamento. Morreu aquilo, está deitado em berço esplêndido, lá em Nárnia talvez. Ninguém falou mais de concurso. E nós temos em Santa Catarina 62% de trabalhadores da educação, ACTs, contratados, que a cada término de contrato ficam esperando o governo abrir as vagas e um novo processo seletivo. Eu estou contando essa história aqui para ninguém achar que a greve eclodiu porque o magistério não quer trabalhar, ou porque o magistério ganha demais. Não, a greve começa hoje, e eu tenho fotos, imagens de todas as regiões. Nós temos regiões com escolas com 90% paralisadas, outras com 50%, outras 30%, outras 20%, mas todas as regiões, os professores estão mostrando a sua indignação. E como eu falei, porque não teve em nenhum momento negociação. Aí, depois de muitas tentativas, se comunica ao Estado e, pasmem, hoje, quando começa a greve, hoje de manhã, o secretário liga para a primeira reunião. Esperou a corda estourar, hoje liga, e recebe o sindicato. E sabe o que apresenta? Eu vou ler aqui, porque não é inacreditável. Primeiro, os 14% dos aposentados que trabalharam 30 anos para perder 14%, já está tudo resolvido. Não tem mais o que discutir. Concurso vai ter, mas nenhuma data. É como aquela velha história lá do ano passado, de meados do ano passado. Carreira, não se fala em carreira, só se diz que não pode. Quando se fala da hora atividade, nós vamos cumprir. Sim, mas já é lei federal desde 2008. Qual é a novidade, então? Por que não se cumpriu até agora? Quando se fala dos recursos para Santa Catarina, eu quero aqui mencionar que o governo do Estado não tem argumentos para dizer que não é possível receber o magistério e discutir numa mesa de negociações. E vejam bem, eu não estou falando aqui no plano ideal do que eu acredito que deva ser. Eu estou falando em negociação. É aquilo que tu pede tanto, tu leva tanto, tu negocia prazo. Não tem essa negociação. E eu levantei os números aqui, porque eu sempre gosto de trabalhar com números, porque no discurso a gente aceita tudo. Mas os números oficiais são muito claros. Nós temos em Santa Catarina, este ano, do Fundeb, mais repasse de 773 milhões. Este ano. Porque lá atrás, em 2022, quando esta casa aqui foi protagonista no debate da nova lei do financiamento da educação básica, nós lideramos este processo aqui. Lá atrás, contra o governo da época, nós conseguimos ir para o Congresso, pressionamos e conseguimos avançar a ponto da União ampliar os percentuais de participação, deputado Napoleão, saindo, se não me falha a memória, de 13%, vai chegar em 23%. Então, o Fundeb, mesmo que ele tenha retenção de recurso, Santa Catarina recebe anualmente mais Fundeb, mais do que a inflação. E os nossos educadores não têm nem sequer a inflação. Então, eu quero falar aqui como deputada, presidente da Comissão de Educação e mãe de um aluno da Escola Estadual de Chapecó. Meu filho vai numa escola pública. Então, eu estou falando como mãe também, preocupada.
Eu quero dizer que se tem greve hoje, a culpa se chama governo do Estado. Governo do Estado que não permitiu a negociação, que não atendeu o sindicato, que esperou o magistério paralisar para daí começar a negociação. E diga-se de passagem, quem está começando a negociação não é nem a Secretaria de Educação, é o secretário de Administração. É o secretário de Administração. Tenho certeza que se fosse em qualquer prefeitura, quem estaria escalado para negociar salário de professor seria o secretário municipal de Educação. Acho muito estranho isso, o secretário da Administração. Então, eu quero dizer que se tem turmas fechadas hoje, escola sem atendimento, alunos não indo para a escola, se tem professores angustiados, diretores não sabendo o que fazer, a culpa não é da deputada Luciane, a culpa não é deste parlamento aqui dos 40 deputados, a culpa não é do magistério, a culpa é do governo do Estado, que até hoje, depois de 12 meses de 2023 e 4 meses de 2024, ainda não deu a importância devida e o carinho que tantos falam dos educadores, mas na prática não é bem assim o discurso. Então, aqui o meu desabafo e o... Mais um minuto, deputada. Ok, obrigada. E o meu pedido para que o governo, por favor, tome consciência da gravidade que é isso, chame os seus secretários da Fazenda, Educação e Administração e estabeleça imediatamente aquilo que todos os setores fazem. Aqui nós acabamos de aprovar salário mínimo regional, negociado entre patrão e empregado. Nós só queremos isso, negociação entre sindicato e governo do Estado. Muito obrigada. Feita a manifestação, na sequência, inscrito para falar, deputado Mário Mota. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Antes, porém, pela ordem, deputado Napoleão. Querido deputado Padre Pedro, apenas para registrar aqui a presença em plenário, entre nós, da vereadora Juliana Pavan, do município de Balneário Camboriú, vereadora aguerrida, atuante, combativa, jovem, moderna, inteligente, faz um brilhante trabalho, nos inspira e nos orgulha. E também da nossa querida Blumenau, Leandro Silva, que, à minha época de prefeito, trabalhou na área de transparência, ganhamos prêmios internacionais pelas nossas ações de transparência, depois se dedicou à intendência, à subprefeitura do distrito da Vila Itopava, e alguém que muito me orgulho na minha história pública de ter ao lado um jovem tão brilhante quanto o Leandro, que hoje acompanha aqui a vereadora Juliana Pavan ao Parlamento Catarinense. Sejam bem-vindos a esta casa e agora sim, por até 10 minutos, com a palavra, deputado Mário Mota. Querido deputado Padre Pedro Baldissera, presidente atuante nesta sessão, demais integrantes da mesa, demais colegas presentes na plenária, a todos os que se encontram nas dependências da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelos veículos de comunicação da ALESC. Minha vinda ao microfone é para replicar uma homenagem mais que merecida que foi prestada na noite da última quinta-feira, dia 18, no gabinete da Presidência do Poder Legislativo de Chapecó. E aí dirão os senhores, mas o que tem o deputado a ver com a homenagem? Eu digo que tem muito a ver com o homenageado. E confesso que me emocionei ao receber esta informação, inclusive através dos veículos da própria Assembleia Legislativa. No gabinete da presidência do Poder Legislativo de Chapecó, aconteceu a entrega de 2 homenagens de reconhecimento à trajetória do jornalista e publicitário Plínio Ritter. As 2 homenagens são de autoria, pela ALESC, do presidente desta casa, deputado Mauro de Nadal, e por parte do Legislativo de Chapecó, do vereador Kleber Fossá.
o presidente da Câmara de Chapecó, André Kovaleski, o vereador Fernando Cordeiro, o presidente regional do partido MDB, Cleiton Fossá, e o presidente local do PL, Leandro Sorgato, acompanharam a homenagem. Houve, inclusive, um registro de uma foto em que o presidente da LESC, na condição de deputado, Mauro de Nadal, e do vereador de Chapecó, Kleber Fossá, eu peço aos amigos que mostrem, entregam estas duas moções de reconhecimento ao jornalista Plínio Ritter. Eu gostaria de destacar que conheci Plínio Ritter como colega de RBS em meados dos anos 80. E com Plínio nós pudemos cobrir especialmente jornadas esportivas, Jogos Abertos de Santa Catarina, em pelo menos 5 edições seguidas. Para os mais antigos, os seminovos, como eu costumo dizer, o Plínio era narrador da RBS e costumava enaltecer o centroavante da Chapecoense, na época, o Ronaldo, com uma narração que era gol. De quem? Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. E marcou muito a sua passagem na narração esportiva de Santa Catarina, não só no futebol, mas também no voleibol, numa época áurea em que Chapecó e Concórdia rivalizavam com duas das maiores equipes do país. Jornalista Plínio Ritter, publicitário com mais de 66 anos de experiência, atualmente na área do jornalismo político, fundou, ao lado do filho Richard, que se encontra aqui na plenária, o Hora Política, assessoria de comunicação política e articulação parlamentar, continua atuante, colunista de política e de economia, com passagem por diversos outros órgãos de comunicação. Ele acompanhou de perto, nestes anos todos, eleições municipais e estaduais, mediou debates e comenta a política ainda nos dias de hoje através do seu portal. Eu me senti profundamente representado, tanto pelo deputado Mauro de Nadal, como pelo vereador de Chapecó, Kleber Fossá, ambos do MDB. Percebam que gratidão é um sentimento suprapartidário. A homenagem é ao jornalista Plínio Ritter por tudo o que fez na cidade de Chapecó e de lá para o estado de Santa Catarina. Um abraço muito forte e carinhoso ao Richard, que se encontra conosco, seu filho, e eu espero que o legado de responsabilidade e de ética do papai certamente seja muito bem seguido e o será sempre. Muito obrigado a todos, um abraço carinhoso em nome deste velho amigo de braços e jogos abertos, como era o slogan que usávamos na cobertura das competições. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Mário Mota. Na sequência, inscrito para falar, deputado Camilo. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas deputados, pessoal que nos acompanha aqui pela plenária, o pessoal que nos acompanha pela TVAL. O que me traz nessa tarde, hoje aqui, é para fazer um relato das obras do contorno viário. Ontem eu tive o convite da concessionária Artéries, onde acompanhamos todo o trecho dos 50 quilômetros que nós já fizemos com alguns deputados, o deputado Nunelli naquele período esteve presente conosco, e ontem nós saímos aqui do sertão de Maruí, São José, fomos até a Alça Norte, lá em Biguaçu, e fizemos todo o trecho de 50 quilômetros até a Trombeta Sul, aqui na BR-101, na cidade de Palhoça. E confesso para vocês que no dia de ontem me trouxe uma certa esperança que, passado 12 anos de atraso, eu acho que agora, dessa vez, a concessionária vai honrar com a sua palavra e vai entregar essa obra para nós catarinenses, nós moradores aqui da Grande Florianópolis, em específico, este deputado que vos fala,
a obra do contorno viário, uma obra de 50 quilômetros, como falei, e dos 50 quilômetros, 47, Antídio. 47 quilômetros já estão prontos, de Biguaçu até a cidade de Palhoça, faltando apenas 3 quilômetros, que são os trechos dentro do município de Palhoça, e falta também a finalização do elevado à Trombeta Sul. O restante, tudo pronto. Então, diante de diversas manifestações que viram essa tribuna, da ação judicial que ingressamos para que essa obra ficasse pronta, ontem, pela primeira vez, depois de fazer todo o trecho, eu comecei a acreditar que a obra vai ficar pronta. E não tive outra alternativa que foi fazer essa visita, porque nosso gabinete faz a vistoria mensal dessa obra. Essa obra estava atrasada e agora, depois que nós vimos ontem, eu quero crer, quero acreditar, mas também vamos aguardar com bastante, não digo preocupação, mas receosidade pelos descumprimentos que vem ocorrendo nos últimos 12 anos. Então, era esse meu relato para deixar registrado nessa casa que as obras do contorno, pelo que nós estamos percebendo e analisando, acredito que ficarão prontas em julho desse ano. Muito obrigado e uma boa tarde. Feita a manifestação, deputado Camilo. Na sequência, inscrito o deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, prezados catarinenses, a todos que nos acompanham pela TVA. Eu venho a esta tribuna hoje para falar mais uma vez da falta de cuidado com o dinheiro público. E com isso tira a qualidade de vida da nossa população. Eu fico horrorizado de ver algumas barbaridades que estão sendo cometidas. E claro, quem paga por toda a falta de visão e de competência é o trabalhador, é o empreendedor brasileiro. E tem um pessoal da esquerda que não quer que os deputados estaduais toquem em assunto nacional. Mas eu vou continuar falando sim. Enquanto a censura não vier bater aqui, eu vou falar e denunciar sempre que achar necessário. Afinal, todos nós somos atingidos pelas decisões tomadas lá em Brasília. Um exemplo da conta que eles querem mandar, para a gente pagar, é esse bônus na remuneração de juízes, procuradores e outras categorias do judiciário. O chamado quinquênio custará por baixo 2 bilhões por ano aos cofres públicos, se for aprovado pelo Congresso Nacional. O relator da proposta é o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, que estendeu o benefício para outras categorias. O que eu digo para vocês é que os senadores que defendem essa proposta, sem antes uma revisão de outras leis que oneram os cofres públicos, não têm noção nenhuma de administração. Eles não têm noção do sacrifício que o trabalhador brasileiro tem feito para sobreviver, para sustentar a sua família, para colocar comida na mesa. E ainda querem tirar o couro das pessoas simples, fazendo elas pagarem mais este privilégio. E o mais absurdo é que, enquanto o Congresso se apressa para tentar aprovar este projeto e fazer uma média com o Judiciário, a proposta de lei que acaba com os supersalários no funcionalismo público está parada desde 2021.
O fim dos supersalários no setor público foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas está parado no Senado há 3 anos. Hoje o limite de pagamento do funcionalismo público federal é de R$ 44 mil. Só que tem muita gente recebendo mais do que isso, porque os penduricalhos não entram na conta. A aprovação do limite para este benefício faria com que o poder público economizasse 3,7 bilhões por ano e pudesse investir o dinheiro em áreas como saúde, segurança e preservação do meio ambiente. Segundo o levantamento do jornal O Estadão, esse valor seria suficiente para bancar, por exemplo, todas as ações do Ministério do Meio Ambiente. Também seria possível incluir 500 mil pessoas no Bolsa Família. Além disso, essa quantia equivale a quase 1/3 do que o Ministério dos Transportes gasta com investimentos em rodovias. As nossas rodovias estão sucateadas. Por isso que sempre digo, o problema no Brasil não é a falta de recurso. O problema no Brasil é a falta de visão, a falta de responsabilidade, a falta de planejamento. Dinheiro público não cai do céu, não dá em árvore. É dinheiro que é tirado das pessoas e que deveria ser revertido em ações que promovam o bem coletivo e não em privilégios. Dinheiro público deveria ser investido em saúde, segurança, educação, infraestrutura. Mas não é isso que nós temos visto. Muito obrigado, senhor presidente. Seria isso, nobres deputados. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli. Assim como nós não temos mais oradores inscritos em breves comunicações, nós vamos entrar no horário destinado ao... Napoleão gostaria de fazer uso, por favor. Está inscrito ainda, então, em breves comunicações. Nós temos um tempo de 15 minutos ainda, né? Lhe concedo o tempo, Napoleão Bernardes, de 10 minutos para a sua manifestação. Obrigado, querido presidente Padre Pedro, deputado Maurício, a todos aqueles deputados e deputadas que nos acompanham em plenário, todos que nos acompanham pela TV da Assembleia Legislativa. Hoje é o Dia Mundial do Livro. E no Dia Mundial do Livro, infelizmente, há pouco o que se celebrar, há pouco se comemorar. O livro, não há dúvida, a leitura, e o livro é um instrumento, uma ferramenta, um caminho para a leitura. A leitura, ela traz uma série de benefícios, são incontáveis e são de todos conhecidos. O raciocínio, a criatividade, o pensamento crítico, a imaginação, melhor vocabulário, com isso melhora a escrita, melhora a comunicação, de um modo geral. O livro alivia o estresse, o livro permite mais motivação, a leitura nos garante, inclusive, ingredientes tão caros no dia a dia atribulado atual. Através da leitura, se exercita para que se tenha mais foco, para que se tenha mais concentração, que são, de fato, dificuldades dos tempos modernos. Então, a leitura, por si só, ela nos traz uma série de benefícios, eles são incontáveis. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento da economia no mundo e as novas habilidades que a nova agenda da economia elas exigem das pessoas no novo mercado de trabalho. E não há dúvida de que o conhecimento técnico, ele não é mais um diferencial. Ter o conhecimento técnico, ter excelência no conhecimento técnico, isso não é mais um diferencial. Isso é o pressuposto, isso é a pré-condição. Quais são os diferenciais que vão permitir mais sucesso nas novas carreiras, na nova dinâmica da economia? São justamente daquelas pessoas que têm as habilidades que as máquinas não têm, da liderança, da comunicação, da negociação, do pensamento crítico. Essas habilidades todas são muito importantes. E a leitura é um componente indispensável para o aprimoramento, para o fortalecimento dessas habilidades. E os dados, eles são realmente muito tristes, e eu os trago aqui nesse Dia Mundial do Livro. A habilidade de leitura, por exemplo, em relação às crianças, existe um estudo internacional que mensura essa capacidade de leitura das crianças na 4ª série, no 4º ano. E são pesquisados 57 países. 57 países. O Brasil fica em 52º lugar. Posição 52 de 57 países
pouquinho à frente apenas de Irã, Egito, Jordânia, para dar alguns exemplos. Cerca de 85% da população brasileira adulta não comprou nenhum livro em 2023. E o pior, 44% da população admite que não lê absolutamente nada. 44% da população. 30% nunca comprou um livro sequer na vida. E pela primeira vez nessas pesquisas que mensuram o índice de leitura, pela primeira vez na história recente, justamente entre os adolescentes, crianças e adolescentes de 11 a 17 anos, pela vez primeira houve redução na queda de leitores, inclusive nessa faixa etária dos 11 aos 17 anos. Eu falo de uma situação muito emblemática, por exemplo, em Blumenau, de onde venho, literalmente não há nenhuma livraria, não há nenhuma banca de revista. Não existe mais banca de revista em Blumenau. Não há onde comprar uma revista ou um jornal. Simplesmente não existe. E o que é mais sintomático, as bancas de revistas deram lugar a tabacarias, onde eram os pontos conhecidos de banca de revista para comprar um jornal, uma revista, um gibi para os filhos, viraram tabacarias. Isso para mim é um negócio doído e emblemático. Isso significa muito e diz muito em relação à sociedade que se vive. A questão das novas tecnologias, é óbvio que são ferramentas indispensáveis e muito importantes na contemporaneidade e não se nega. Agora, o que não se pode é ter a substituição disso. E aí é uma força-tarefa que há de ser coletiva. Isso é uma responsabilidade da família, mas também da sociedade, do Estado. Esse deve ser um compromisso de todos nós para salvaguardar, inclusive, o futuro aí das novas gerações. Então, nesse Dia Mundial do Livro, eu que sou alguém otimista por natureza, venho aqui com muita tristeza em relação a esses dados, mas para provocar, acima de tudo, uma reflexão a todos nós como compromisso de sociedade que se reflita a respeito desses dados, que se busque uma conscientização no âmbito das famílias, dentro de casa, mas que isso perpasse para o ambiente escolar e que isso perpasse, enfim, para todos os outros ambientes, para que a gente possa, de fato, devolver aquilo que é algo muito importante para a vida individual, mas também é muito importante para a vida coletiva. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Napoleão, e com a vossa manifestação nós entraremos no horário destinado aos partidos políticos, e o primeiro horário pertence ao bloco União, PSD e PTB. Ninguém a se manifestar. Na sequência, bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Também nenhum orador inscrito. Bloco Podemos Republicano e Novo, da mesma forma, não temos nenhum orador inscrito a se manifestar. Na sequência, o PP, PSOL, PL, também abdica da palavra, e o Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Da mesma forma, não temos nenhum orador inscrito. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas e nós teremos, neste momento, a pedido do deputado Massoco, a manifestação do prefeito de Peritiba, senhor Paulo Deitos, para divulgar e convidar a 103ª Kerbfest, que acontecerá 17 de maio a 1º de junho. Está suspensa a presente sessão. Obrigado. Prefeito Paulo Deitos, de Peritiba, o senhor tem 10 minutos para a manifestação. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres deputados. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho da nossa pequena, grande Peritiba, pequena em tamanho, mas grande em trabalho, de uma população que trabalha muito e se dedica para cada vez tornar o nosso município melhor. Mas, em especial, hoje, falar um pouquinho do nosso maior evento, da nossa maior festividade, que foi trazida, que já acontece desde 1921, que foi trazida pelos colonizadores
alemães que vieram do Rio Grande desbravar as terras que hoje se tornou Peritiba. Então, é uma festividade do Kerbfest, essa festividade que comemora o padroeiro, que comemora a colheita. O padroeiro nosso é o padroeiro Santo Isidoro, que é o padroeiro dos agricultores. Também agradecer ao deputado Mazocco, que solicitou esse momento para a gente estar falando. Agradecer em especial aqui também ao deputado Neudi Sareta, que teve uma proposição aprovada aqui que deu o título à nossa cidade de capital catarinense do Kerp, lá em 2015, que ajudou muito, contribuiu muito no engrandecimento das festividades, as festividades que acontecem, que deram início agora no dia 20 com a escolha das soberanas, que a gente vai estar trazendo aqui para visitar essa casa também no início do mês que vem. E vão agora iniciar no dia 17 de maio, tendo o ponto alto no dia 19, que acontece um desfile típico nas ruas da cidade, que contam toda a história dos colonizadores. Então, convidar todos os deputados que venham nos visitar, com certeza vão ser muito bem recebidos na nossa cidade. A cidade que tem a tradição, que nesse domingo de Kerp, que a gente comemora o padroeiro, de receber todos os visitantes, seja em qual casa chegar, é bem recebido e é acolhido nesse momento. Então, convidar todos, venham nos visitar, né, nesse dia do Kerp, do dia 17 até o dia 1º. No dia 17, damos início com a Santa Missa e seguimos para a nossa praça com animação. No sábado temos o tradicional baile de Kerp, domingo a festa em família, que comemora o padroeiro, que também vamos ter o desfile, e assim segue até no dia 1º de maio, que encerra com o Kerp da melhor idade. E também aproveitar a convidar todos os deputados, vamos ter no dia 15 de agosto, o nosso município completa 61 anos de emancipação política administrativa. Convidar todos a participar, a gente vai ter o tradicional tratoraço lá no município, que também vem em apoio aos agricultores. Nosso município, que é um município basicamente agrícola. E, novamente, agradecer aqui o deputado Sareta, agradecer em especial o deputado Edilson Mazocco, que vem ajudando muito e contribuindo muito para o crescimento da nossa Peritiba. Meu muito obrigado, deputados. Com a palavra, proponente, deputado Mazocco. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados que aqui se fazem presente. Minha saudação especial a você, prefeito Paulo, toda a sua equipe, as pessoas que lhe acompanham. Quero aproveitar esse momento e dizer que nós é que temos que agradecer vocês pela brilhante administração que estão fazendo frente ao município, a pessoa do senhor, do vice, de todo o secretariado, de todos os funcionários, do menor ao maior cargo. Parabéns pela administração, vocês são um exemplo de governabilidade, são um exemplo com cuidado do erário público. Então, eu quero aqui também manifestar isso e desejar que vocês possam continuar fazendo esse grande trabalho, essa boa administração. Quem ganha com isso é o município de Peritiba. E parabenizar aí por manter o tradicionalismo, os Kerps, por estar completando mais um ano de emancipação política e administrativa do município. Então, e no meu nome aqui, eu quero deixar esses votos de agradecimento e de reconhecimento a todas as pessoas que lá governaram, os seus governantes anteriores, em especial a administração atual, que é feita pelo senhor e o seu vice-administração. Muito obrigado e parabéns. Senhor presidente. Deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, meu caro prefeito Paulo, prazer em cumprimentá-lo. Cumprimentar o prefeito, cumprimentar os que acompanham, cumprimentar a secretária Luciana Nils, que está aqui presente também, faz um belíssimo trabalho no município, como a sua equipe toda, prefeito Paulo. Eu tenho a alegria de, como Vossa Excelência citou, ter sido autor aqui da lei, claro que por iniciativa, né, da comunidade peritibense, que transformou Curitiba na capital catarinense Kerbfest. Kerbfest, para quem não, de repente, de outras regiões que não sabe, né, a festa da colheita, né, com o congraçamento da comunidade na sua colheita, e a tradição, né, a tradição das famílias que se reúnem, dos imigrantes que vieram para aquela região e que construíram, né, essas cidades que nós temos hoje como Peritiba, que, como foi dito pelo prefeito, pode não ser tão grande em tamanho, em número populacional, mas na importância que ela tem ali, no que representa, né, na força do trabalho do seu povo e da sua gente. Com certeza, esses momentos de Kerbfest, eles vêm trazer, lembrar essa força, lembrar a colheita
e esse congraçamento tão bacana da comunidade. Parabéns, prefeito Paulo, ao senhor e toda a sua equipe. Com certeza estaremos lá prestigiando mais uma vez o evento do Carib Fest. Muito obrigado. Muito obrigado, né, deputado Sareta. Obrigado novamente, deputado Edilson Mazocco, que sempre está nos ajudando muito o município. Deputado Fabiano, que está aqui presente também, auxiliou o município de Peritiba. Então, só agradecer, né, presidente, pela oportunidade. A secretária vai estar levando os panfletos com a programação da nossa festividade para todos os deputados e contamos com a presença de vocês. Venham nos visitar lá, que a gente, com certeza, vão ser todos muito bem recebidos. Meu muito obrigado, presidente. Feita a manifestação, prefeito Paulo Deitos, nós que agradecemos aí a presença e o convite que o senhor faz a esta Casa Legislativa. Obrigado. Um grande abraço e boas festividades. Mazocco, assim nós realizamos o teu pedido, tua solicitação, e a sessão fica suspensa até às 16 horas. Tem tempo ainda, presidente, agradecer Sim. essa casa, né, por ter aceito essa proposição. Muito obrigado. Valeu, deputado Mazocco. Está suspensa até às 16 horas a sessão.